Infrações e penalidades. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem regulamenta as penalidades, que são advertência, multa, censura, suspensão e cassação. Essas penalidades, elas devem ser pautadas pela norma geral de processo administrativo. Deve ser seguido os princípios do processo administrativo. Princípios esses que são a razoabilidade, a proporcionalidade, a motivação, o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, fere o princípio da proporcionalidade a aplicação de uma cassação quando deveria ser aplicado, por exemplo, uma pena de advertência. Isso pode anular a pena, pode repercutir no processo administrativo. O profissional de enfermagem, ele pode ser assistido por um advogado. A regra é que o próprio profissional faça a sua defesa. Nada impede que ele tenha uma assessoria de um advogado ou uma assessoria de um outro profissional que tenha um notório saber em processo administrativo. Atualmente, no Brasil e em vários outros estados, tem acontecido várias infrações, como, por exemplo, profissional de enfermagem que injetou leite no acesso, profissional de enfermagem que injetou vaselina no acesso. E atualmente, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um profissional de enfermagem amputou o dedo de uma criança. Quando foi cortar o adesivo, o micropor do dedinho da criança, ela acabou cortando uma parte desse dedo. Isso repercute de uma forma negativa. A TV, as mídias acabam mostrando uma realidade que muitas vezes não condiz com a realidade do profissional. Ou seja, o profissional ele merece uma defesa. Mesmo com todo esse fato acontecendo, ele tem o direito de se defender. Levantando uma questão sobre esse profissional de enfermagem que cortou o dedo de uma criança em São Gonçalo, esse profissional de enfermagem era uma técnica e ela trabalhava nessa unidade de pediatria há mais de 20 anos. 20 anos de profissão fazendo a mesma coisa. E ela acabou cortando o dedo da criança quando foi retirar o adesivo, o micropor do dedinho. Isso poderia ser evitado? Poderia ser evitado. Talvez seja a distração dela? Pode ser. Mas também a culpa não é totalmente dela. A culpa, muitas vezes, é da instituição que não dá o suporte, não tem protocolo em protocolo específico, as pessoas não seguem os protocolos. Então é importante ressaltar que muitas vezes a responsabilidade não é do profissional, e sim da instituição do qual ele trabalha. Porque, por exemplo, a instituição ela poderia fornecer um tipo de tesoura específica, um tipo de tesoura do qual a ponta fosse de outra forma, fosse curva, uma tesoura curva. Isso impediria de acontecer esses incidentes. Então, quando não é padronizado, a instituição muitas vezes não padroniza seu material. E isso acaba dificultando a vida do profissional e a imagem do profissional, porque quando acontecem esses fatos, a população ela não quer saber que foi o hospital que não padronizou uma tesoura específica. A população quer cortar a cabeça do profissional. É basicamente isso. Então vamos levar em conta que todos merecem defesa, todos merecem o contraditório. E muitas vezes, nem tudo que parece é real. Muitas vezes, a prática é diferente. Muitas vezes, as próprias instituições, que apesar de tanta tecnologia atualmente, tanto material, tanto insumo, é muita tecnologia que a gente tem, tanto no Brasil quanto no mundo afora. E mesmo assim, as instituições ainda não padronizam os materiais. Elas fazem materiais que muitas vezes encaixam, conectam por adaptações um no outro, e isso acaba levando o profissional ao erro. Por exemplo, o equipo da sonda, ele jamais deveria ser compatível com o equipo da intravenoso. Então, algumas tecnologias têm que ter espaço para reduzir esses impactos, para reduzir esses erros. Então, deixo claro essa observação, levanto essa crítica
E levanto também a crítica do posicionamento. E o posicionamento do Coelho? E se isso tivesse acontecido com um profissional de medicina? Ou e se esses fatos tivessem acontecido com um advogado, com um promotor? Qual seria o respaldo do conselho? Quem gostou, curta um vídeo, se inscreva no meu canal e até a próxima.